Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é uma alegria enorme poder vir aqui novamente para que tenhamos a oportunidade de juntos analisarmos informações a respeito de mais uma lição bíblica que é parte dos estudos do quarto trimestre de 2024. Para hoje, lição de número 12, a promessa de vida abundante. Antes de darmos prosseguimento, eu quero pedir gentilmente a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe, comente. Fazendo isso, você me ajuda muito a continuar por aqui compartilhando contigo informações referentes às lições bíblicas dominicais. Acreditando muito que você vai atender o meu pedido, vamos agora de pronto à nossa introdução, porque ela nos dá, eu diria assim, a oportunidade de conhecermos algumas informações que estão intimamente relacionadas ao estudo da promessa da vida abundante. A primeira informação introdutória que está relacionada ao estudo da promessa de vida abundante é a da constatação de que existem lacunas, necessidades na natureza humana, lacunas, necessidades naturalmente causadas pelo pecado. Portanto, a causa destas lacunas são espirituais e, portanto, elas só podem ser preenchidas, estas necessidades só podem ser supridas também de maneira espiritual. Antes do pecado, a natureza humana desfrutava de certa plenitude substancial e existencial. Não havia lacunas nem necessidades espirituais, por exemplo, causadas pelo pecado. Porém, após o pecado, a natureza humana passa a ser reconhecida por uma série de vazios, por uma série de necessidades, por uma série de lacunas que só podem ser preenchidas espiritualmente. Porém, o ser humano, induzido pelo pecado e sentindo a necessidade de suprir essas necessidades espirituais, se descarrilha da orientação de Deus, do caminho de Deus, a buscar prazeres carnais que não podem suprir estas necessidades porque elas são espirituais. Bom, dessa perspectiva surge graciosamente a promessa de Deus de suprir esta necessidade, suprir estes vazios, preencher estas lacunas, como elas devem ser preenchidas de maneira espiritual e também por mão do Criador. Neste aspecto, neste contexto, está a promessa da vida que preenche, a promessa da vida que não apenas preenche estas lacunas, mas vai muito além do preenchimento. É abundante. Muitos pensam que os prazeres desta vida e as riquezas do mundo podem preencher as lacunas da natureza humana. E aqui nós já consideramos que apenas Deus, com a sua vida abundante, pode não apenas preencher estas lacunas, mas fazer ainda mais. A segunda informação introdutória que diz respeito ao estudo da promessa da vida abundante é sobre a natureza da promessa da vida abundante. O interessante é que a vida abundante prometida por nosso Senhor Jesus trata-se de um convite aos pecadores para viverem uma nova perspectiva de vida que não está baseada nos prazeres da carne ou nas alegrias momentâneas da vida terrestre. O convite que Cristo faz em João 10 é, sem dúvida alguma, uma mudança
de rota nessa busca incessante para o suprimento das necessidades espirituais. É uma mudança de rota nessa busca desenfreada do ser humano para o preenchimento das lacunas provocadas pelo pecado. E, nesse sentido, há uma mudança radical que apresenta outras coisas mais poderosas capazes de não apenas preencher essas lacunas, mas fazer ainda mais. E é nessa perspectiva que nós consideramos a terceira informação introdutória, que é o fundamento da promessa de vida abundante. A vida abundante, anunciada por Jesus, está fundamentada em valores e princípios eternos, ou seja, ela está baseada naquilo que realmente preenche as lacunas da natureza humana, lacunas provocadas, eu repito, pelo distanciamento de Deus provocado pelo pecado. É um problema espiritual, por isso estas lacunas só podem ser preenchidas por valores e princípios eternos. E por fim, a outra informação que diz respeito ao estudo da promessa da vida abundante, a perspectiva da promessa da vida abundante. Desta nova perspectiva, desta mudança de rota por busca de preenchimento de vida, deriva um estilo próspero, uma família abençoada e uma alegria que não se esvai com as lutas e as aflições. E aqui nós temos uma característica muito valiosa da vida abundante, que é percebida por sua essência espiritual firmada em Deus. Em outras palavras, a vida abundante tem sua fonte no próprio Deus, de maneira que quem tem vida abundante não precisa de condições que demonstrem possibilidades para viver assim. A vida abundante está acima das circunstâncias. A vida abundante existe apesar das lutas, e a vida abundante é transbordante no sentido de preencher as lacunas de maneira pessoal e abençoar as pessoas que estão em torno de quem vive uma vida abundante. Tendo dito isso, vamos à nossa primeira parada, ao nosso primeiro ponto, que tem como tema Jesus, a fonte de vida abundante. A partir daqui, vamos centrar as nossas atenções em João 10, parábola do bom pastor, para o que se pode aprender com a parábola de Jesus como bom pastor e sua relação com a ideia da vida. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes missões literárias de João 10, um dos grandes objetivos do texto de João 10 é apresentar Jesus com esse perfil de expressão de bondade muito facilmente compreendido no contexto em que ele fala. Ou seja, Jesus como o bom pastor, correspondendo ao desejo revelador da identidade de Jesus que tem João, em vista do fato dele, em todo o Evangelho, pelo menos em 7 ocasiões, dizer que Jesus é, ou dizer que Jesus disse eu sou. Entre os eu sous que Jesus disse de maneira reveladora, ele diz eu sou o bom pastor, uma imagem de bondade. Mas ao lado dessa imagem de bondade está, claro, relacionada com ela a ideia da vida. A vida está presente de ponta a ponta, eu diria assim, na parábola do bom pastor. Sem dúvida alguma, tem-se na parábola do bom pastor o grande convite, que é da vida em abundância. Primeiro subponto, a fonte de verdadeira vida. Nós, portanto, somos agora convidados a olhar para João 10, para a parábola do bom pastor,
e nela fazermos reflexões de como Jesus se apresenta como a fonte da vida, como Jesus apresenta os aspectos da vida. E como é que Jesus inicialmente faz isso? Na utilização da figura do pastor. Jesus, logicamente, inteligente, utiliza uma figura de muito fácil entendimento para os seus ouvintes e que desde tempos remotos de Israel já era utilizada para manifestar a ideia de proteção, de provisão, de cuidado, e tudo isso junto na ideia de preservação, de cuidado da vida da ovelha, que desde tempos remotos também apresentava-se como figurando o servo de Deus, necessitado da proteção de Deus, que desde o Antigo Testamento é apresentado como o pastor. Esse tipo de linguagem era fácil de ser entendida por todos. À medida que Jesus utiliza o exemplo aqui, todos os elementos essenciais aparecem. Quais são os elementos essenciais? Os elementos que fazem parte desse contexto em que está o pastor. O rebanho, o aprisco, a porta, o pastor. Mas ao lado dessas figuras positivas que fazem parte do contexto pastoril, está as figuras, ou estão as figuras que transmitem uma ideia negativa que atenta contra a vida das ovelhas, que são os ladrões, os mercenários e os estranhos. Em contrapartida, os ladrões, os mercenários e os estranhos, que representam perigo à vida, Jesus apresenta-se como aquele que promove a vida na parábola. E como isto fica claro? Primeiro, Jesus faz contraste entre ele e o ladrão. É que o ladrão faz diferente dele que promove a vida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É a tríade da ação fatal do ladrão. Aqui está a ênfase no poder destrutivo do ladrão. Em contrapartida, para apresentar Jesus como a fonte da vida, no mesmo versículo de número 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como Jesus faz isso? Como Jesus apresenta-se como a fonte da vida, fazendo o contraste entre ele e o mercenário. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas ser arrebatadas e dispersas. Versículo 12. Ele não é assim. Diferente do mercenário, em nome da vida das ovelhas, ele é capaz de dar a sua vida. Como é que Jesus apresenta-se como a fonte da vida, protagoniza a ideia da vida em João 10, apresentando o relacionamento que ele mesmo, como pastor, tem com as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Versículo de número 14. Aqui Jesus está apresentando uma realidade muito comum de um aprisco, de um lugar em que as ovelhas passavam a noite, teoricamente, seguras. O aprisco não era de propriedade de um pastor. Portanto, aquele lugar de passar a noite, muitas vezes, era cheio de vários rebanhos, de vários pastores. E Jesus, em coerência com essa realidade, diz estas palavras do versículo 14. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Não há nenhum perigo das ovelhas se desencaminharem e, portanto, estarem em perigo de morte, porque há segurança no conhecimento que elas têm do seu dono e que o dono tem delas.
Como é que Jesus se apresenta como a fonte da vida em João 10? Apresentando-se como aquele que tem a direção. Versículo de número 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Adiante delas significa antecipar o perigo e tirá-lo do caminho. Ir adiante delas significa orientá-las seguramente para onde tem tudo o que elas precisam. E as ovelhas seguem porque elas acreditam na proteção da direção do pastor e na provisão da direção do pastor, porque conhecem a sua voz. Então percebam que em João 10, Jesus se apresenta como a fonte da vida, fazendo um contraste entre ele e o ladrão, fazendo um contraste entre ele e o mercenário, mencionando o fato de que as ovelhas são suas e elas sabem que são suas. Portanto, ele conhece as suas ovelhas, elas conhecem a sua voz, e também enfatizando o fato de que ele sabe o caminho e retira do caminho os perigos, vai adiante delas. Ele sabe onde tem tudo aquilo que a ovelha precisa, vai adiante delas. E para além disso, as ovelhas acreditam nisso porque elas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nós temos aqui a figura do pastor, e na parábola Jesus não se identifica apenas como pastor, Jesus se identifica como porta. E até essa identificação de Jesus como porta na parábola também dá ênfase à ideia de que ele é a fonte da vida. Quando ele diz no versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Percebam que Jesus, quando se apresenta assim e apresenta o verbo entrar, ele quer traduzir nisto a ideia de segurança. Se alguém entra pela porta, que é Jesus, ela tem acesso a um lugar de segurança, que é o aprisco. Sua vida está protegida. Quem entra pela porta está salvo. E quem sai pela porta, sai na certeza de encontrar água e pastos. Quem tem acesso à porta também experimenta a provisão de Deus para a vida. Se você entrar pela porta, tem segurança. Se você sair pela porta, tem provisão. Percebam como Jesus constrói a expressão de que ele é a vida, inclusive quando ele se identifica com a porta. Jesus é a fonte da verdadeira vida. Segundo subponto, a fonte de vida abundante. Aqui nós precisamos lembrar que o capítulo 10 de João, logicamente, é antecedido pelo capítulo 9. No capítulo 9 nós temos a apresentação de um grupo de liderança, um grupo de líderes judeus da sinagoga, que tomaram algumas atitudes com o ex-cego, o cego que Jesus havia curado, de total desprezo com a vida do cego, total desprezo com o fato de que ele era agora alguém que milagrosamente fora curado. Eles não deram atenção para a situação, para o valor da vida, para o valor da experiência do milagre do ex-cego. Mas, por fim, em nome de uma suposta religiosidade judaica, eles foi expulsar o cego da sinagoga, excluir o ex-cego da sinagoga, de maneira que a vida do ex-cego não valia absolutamente nada. Esses líderes são apresentados, inclusive por Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 3 e versículo 4, como maus pastores. E isso fica claro quando o profeta registra: comeis a gordura
Vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, os líderes do capítulo 9 se encaixam de maneira, eu diria, muito interessante nessa perspectiva dos pastores maus de Ezequiel, capítulo de número 34. E isto fica claro quando Jesus começa João 10 dizendo que antes dele vieram ladrões e salteadores, mas ele veio para promover a vida e vida abundante. Jesus, portanto, valoriza a vida e, diferente dos maus líderes, dos maus pastores, que não deram atenção à fraqueza da ovelha, à ferida da ovelha, o fato da ovelha estar excluída, o fato da ovelha estar desorientada, Jesus as acolhe, levando-as para o aprisco, sendo ele mesmo a porta da segurança, como também ainda promete agregar outras ovelhas que não fazem parte desse rebanho. E dizendo o seguinte: um dia haverá um rebanho e um pastor. Terceiro subponto, fonte de amor. Outro tema que fica claro em João 10, proveniente da figura do pastor bom, é o amor. E como é que isto fica provado? Como é que nós percebemos em João 10 Jesus sendo apresentado como a fonte do amor? Primeiro, na disposição para a entrega. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como é que Jesus é apresentado na parábola como a fonte do amor? No conhecimento do que é seu. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Essa relação de conhecimento, nós já tocamos nesse assunto, diz respeito à ideia de que as ovelhas têm a consciência de que elas têm dono e é seguro confiar nesse dono, porque sempre ele as levou por caminhos certos e caminhos que conduziam ao suprimento daquilo que elas sempre precisavam. Como é que Jesus é apresentado como a fonte do amor em João 10? Na disposição de alcançar, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. Como é que Jesus é apresentado como a fonte do amor em João 10? No exemplo do amor, versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Conhecer aqui não é o conhecimento intelectual, não é o saber, é uma relação íntima, é uma relação profunda, baseada no amor, baseada em uma afetividade eterna. É assim que subsiste eternamente a Trindade, uma relação essencialmente e espiritualmente e eternamente amorosa. Aí Jesus diz assim: dessa mesma maneira, em vista disso, como eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Um exemplo do amor. Como é que Jesus se apresenta como a fonte do amor em João 10? Na disposição para se entregar, no conhecimento do que é seu, na disposição de alcançar as outras ovelhas e no exemplo do amor. Vamos ao nosso segundo ponto: vida abundante. Aqui eu preciso considerar uma realidade que diz respeito a alguns temas da Bíblia e diz respeito a esse tema especificamente, que é a vida abundante. Existem temas bíblicos que são tão gloriosos que não possuem a disposição, eu diria assim, de serem conceituados numa palavra, numa frase, numa equação ou em qualquer tipo
de disposição de raciocínio. E um destes temas é a vida abundante. Dificilmente você, nesse estudo, ou em outros estudos a que você tiver acesso, vai ter uma frase que defina o que é vida abundante. Nós teremos contato com aspectos da vida abundante. Por quê? A vida abundante que Jesus promete é de contornos tão gloriosos que nós não temos possibilidade de conceituá-la, nós não temos possibilidade de raciocinar, nós não podemos ter a possibilidade de colocar em uma caixa de conceito, porque a vida abundante que Deus promete para os seus está acima, além do que nós podemos pensar ou imaginar. Primeiro subponto, o conceito de vida abundante. Aqui nós teremos aspectos da vida abundante. Trata-se de uma nova vida integral, o aspecto da integralidade, em que tudo se faz novo, aspecto da novidade, e se torna em autêntica novidade de vida. Então aqui nós temos o aspecto da integralidade, nós temos o aspecto da novidade e nós temos o aspecto da autenticidade. Vida abundante é só isso? Não, é muito mais que isso. Mas é interessante aqui nós fazermos menção para o fato de o propósito da vida em abundância fazer contraste com o poder destrutivo do ladrão. Promessa de vida abundante, propósito da vida abundante está em relação, está relacionada no texto de João 10 a esse propósito destrutivo do mercenário, do ladrão. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir, aquilo que eu chamei de tríade fatal, assim, do propósito total de destruição. Poderia só colocar aqui roubar, já ficaria a ideia de que ele ia matar. Ninguém rouba uma ovelha sem o propósito de matar. Já ficaria aqui apenas nesse verbo roubar a ideia de matar. Poderia-se dizer o ladrão vem senão matar. Já ficaria mais do que claro o seu propósito fatal. Poderia ficar o versículo apenas destruir. Já teria a ideia de roubo, de morte toda nesse verbo destruir. Mas roubar, matar e destruir diz respeito à grandeza do propósito fatal do ladrão. Mas ao lado da grandeza do propósito fatal do ladrão, que é roubar, matar e destruir, está a grandeza do propósito vital do bom pastor. Eu vim, no mesmo versículo, para que tenham vida e a tenham com abundância. E Jesus, logicamente, apresenta também aspectos da vida abundante na ideia da porta e do pastor, como nós já fizemos menção. Jesus apresenta a ideia de livramento. Quem entra pela porta, salvar-se-á. Jesus apresenta a ideia de segurança. Entrará. Quem entra, entra para o aprisco. O aprisco é o lugar de segurança. Sairá. Quem sai pela porta vai em busca de água, pasto e sombra, provisão. E também Jesus apresenta a ideia de comunhão. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então nós temos aspectos da vida abundante na ideia de Jesus como pastor e porta. Livramento, segurança, provisão e comunhão. Segundo subponto, a vida abundante também influencia a família. Aqui nós já precisamos considerar que o fato de Cristo nos dar uma vida abundante, a abundância traduz a ideia de ser mais do que aquilo que se necessita, isto traz consigo a ideia de que aquilo que abundantemente Cristo nos dá não cabe só em nós, não é só para nós, é abundante, transborda, e isso diz respeito, sem dúvida alguma,
ao propósito de Deus de, através da vida abundante que Ele dá para você, alcançar, abençoar outras vidas. Nesse segundo subponto, nós temos a experiência de Paulo com a família do carcereiro, por ocasião do terremoto da libertação. É a família do carcereiro sendo alcançada pela vida que Jesus já havia dado para o carcereiro. Mas aqui eu quero continuar dando atenção a João 10, parábola do bom pastor, porque nela nós temos aspectos, informações que correspondem ao fato de que a vida abundante não abençoa apenas a mim, mas abençoa a outros. A vida abundante não é um projeto individual. A vida abundante não é um projeto pessoal. A vida abundante é um projeto coletivo, comunitário, abençoador em grandes proporções. Como é que isso fica claro em João 10? Porque Jesus não diz a ovelha, Jesus diz as ovelhas. Jesus não diz a minha ovelha, Jesus diz as minhas ovelhas. Jesus não diz, olha, eu tenho uma ovelha, Jesus diz, eu tenho um rebanho, um ajuntamento de ovelhas. E a grande promessa da vida abundante, ela não é descrita assim, eu vim para que você tenha vida abundante. Eu vim para que tenham vida abundante. Então, a ideia de vida abundante, ela é expressa num cenário de comunidade, cenário coletivo, num cenário de relacionamento. Em outras palavras, para definir o segundo subponto, a vida abundante não é uma bênção pessoal, individual, que acaba aí. A vida abundante abençoa individualmente, mas tem o propósito de abençoar também a todos quantos estão ao lado, ao redor de quem recebe a vida abundante. Vida abundante não é um projeto individual. Vida abundante é um projeto abençoador de vidas. Terceiro subponto, diversas bênçãos provenientes da vida abundante, é que nós vamos ver na prática alguns outros aspectos que demonstram nessa abundância de vida, e aqui se fala em paz em Deus e a tranquilidade, a prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, perseverança na paciência, tudo isso como fruto de um relacionamento com Cristo, que é a fonte da vida abundante, e naturalmente isso se manifesta nessa vida que nele temos. Mais uma vez, chamando a atenção para os vazios criados pelo pecado, que agora estão sendo preenchidos pelo relacionamento com a fonte de vida abundante, que é Cristo. Mas eu quero mencionar Romanos 5, 9 e 10, que eu entendo que é um versículo que transmite essa ideia de abundância, de vida, de bênção dessa vida abundante, que está escrito assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Eu sou abençoado, mas eu tenho abundância de vida. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, reconciliação, uma bênção da salvação, mediante a morte do seu filho, mas eu tenho a promessa de vida abundante, eu tenho a promessa de mais, muito mais. Estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. A vida abundante também tem impacto no tempo. Nós somos abençoados e seremos abençoados. Nós temos vida e nós teremos vida. Nós temos abundância de bênção aqui e nós temos abundância de vida para além. Muito mais. Terceiro subponto, o que identifica a vida abundante aqui, nós vamos, no melhor sentido da palavra, deixar um pouco de lado João 10 e concentrar as nossas atenções em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o versículo 23, porque nós vamos observar a alegria, a gratidão e a oração como aspectos que identificam uma vida abundante. Mas eu volto a dizer que sobre a vida abundante nós não temos um conceito como 1 mais 1 é 2.
Nós só estamos estudando aqui aspectos diversos que transmitem a ideia da presença da vida abundante. Entre eles, menos aqui no ponto 3, está a alegria, a gratidão e a disposição à oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, enviou-lhes uma lista de recomendações sobre como ter uma vida abundante em todos os aspectos do nosso modo de viver. Nesse momento da epístola, Paulo faz um contraste muito nítido entre os crentes que deveriam estar alegres sempre, entre os crentes que deveriam dar graças a Deus em tudo, e entre os crentes que deveriam orar sem cessar. Com alguns crentes desordeiros, com alguns crentes desanimados e com alguns crentes fracos, transmitindo a ideia de que, apesar dos desordeiros, apesar dos desanimados e apesar dos fracos, subponto 1, alegria, regozijai-vos sempre, com desordeiro ou sem desordeiro, com animados ou desanimados, com fortes ao seu lado ou com fracos ao seu lado. Muito embora eles não tenham vida abundante, que o seu perfil demonstra isso, você tem vida abundante, uma vida em Deus que não depende do que eles são ou do que eles fazem. Portanto, alegria sempre. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante. Apesar dos desordeiros, apesar dos desanimados, apesar dos fracos, que não têm vida abundante, subponto 2, gratidão por tudo, em tudo, dai graças. A vida abundante está centrada, fundamentada em Deus e não em pessoas ou naquilo que elas podem fazer. Por isso, não depende de circunstâncias favoráveis. Portanto, em tudo, outras versões vai dizer em todo tempo, em qualquer circunstância, sejam gratos. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Aqui eu chamo a atenção para o poder revelador da gratidão. Gratidão costuma revelar humildade, a gratidão costuma revelar dependência, costuma revelar visão madura do passado, ou seja, até as coisas ruins que me sucederam no passado, até as coisas ruins que foram protagonizadas por pessoas no passado, por elas eu devo ser grato, porque afinal eu aprendi alguma coisa e até elas me conduziram para alguns lugares onde eu estou. E visão madura do presente. Gratidão está intimamente relacionada à ideia de que tudo o que eu tenho agora, tudo o que eu sou agora, a circunstância que envolve a minha vida agora, não é razão de murmuração. É razão de crer que eu tenho tudo o que eu preciso para viver, porque, na verdade, a minha dependência não é das coisas. A minha dependência é de Deus. Em Deus nós temos contentamento. Ao contrário disso, murmuração, inquietação. E, em terceiro lugar, apesar dos desordeiros, apesar dos fracos, apesar dos desanimados, que não têm vida abundante, oração em todo o tempo. Orai sem cessar. Vida no Espírito, vida de oração. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: orai sem cessar. Portanto, queridos, queridas, estas são as nossas considerações a respeito da lição 12, a promessa de vida abundante, onde nós vimos, em primeiro lugar, Jesus como a fonte da vida abundante, apresentando-se como bom pastor e como a porta, e com tudo aquilo que essas duas figuras são capazes de transmitir em relação à vida. Nós já aprendemos sobre alguns aspectos da vida abundante, lembrando que o conceito de vida abundante é acima daquilo que nós podemos raciocinar. E aqui, em terceiro lugar, nós aprendemos sobre o que identifica a vida abundante, chamando a atenção para o fato de que a vida abundante não depende de circunstâncias e nem pessoas, porque ela está em Jesus, a fonte da vida. Deus abençoe você hoje e sempre, em nome de Jesus.